E finalmente a diretoria do Corinthians e o atacante holandês Memphis podem ter destravado os últimos detalhes da negociação. Sendo assim, o novo contrato do jogador pode estar muito próximo de ser confirmado. Corinthians não bate meta e acaba perdendo muito dinheiro com a eliminação na Copa do Brasil. E é com isso que o Corinthians está preparado para o jogo de hoje contra o Bragantino fora de casa, buscando a vitória para tentar subir na tabela do Campeonato Brasileiro. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like e o hype. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. E o Corinthians está preparado para o jogo de hoje contra o Bragantino fora de casa, buscando a vitória para tentar subir na tabela do Campeonato Brasileiro. O Corinthians finalizou na manhã de ontem a sua preparação para o jogo de hoje contra o Bragantino, jogo que acontecerá no estádio Cícero de Souza Marques, será válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nos trabalhos de ontem, primeiramente, os jogadores tiram um vídeo com instruções sobre o adversário. Após a ativação na academia e o aquecimento no gramado, o treinador Fernando Diniz comandou trabalhos táticos e na parte final dos treinamentos tiveram trabalhos de bolas paradas, tanto defensivas quanto ofensivas. Corinthians que entra em campo hoje contra o Bragantino, buscando reencontrar o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro, já que nos dois últimos jogos da competição nacional foram dois empates e, claro, também uma vitória para dar uma resposta depois da eliminação na Copa do Brasil. Corinthians que o Fernando Diniz segue com muitas dificuldades, principalmente envolvendo desfalques. Yuri Alberto, Vitinho, Alex Santana, Hugo Farias, Kaique e Zacarias Labiá são os jogadores lesionados. E também o jovem meio-campista André, que sentiu dores na parte posterior da coxa, deverá ser preservado para essa partida de hoje, claro, pensando também no jogo da próxima quinta-feira, jogo de ida das oitavas da Libertadores da América. Sendo assim, uma provável escalação do Corinthians para esse jogo de hoje tem Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Ranielli, André Carrilho, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Caio César e Pedro Raul. A minha opinião quanto a esse jogo de hoje contra o Bragantino é a seguinte: mais uma rodada de Campeonato Brasileiro. Vamos enfrentar uma equipe que tem 2 pontos na nossa frente. Então é um confronto direto. É o famoso jogo de 6 pontos. Nesse momento, nós temos 29 pontos e o Bragantino tem 31. Então é vencer e passar o Bragantino. Estamos falando de um Corinthians que busca se aproximar do G6, do G4 do Brasileirão. Então temos que reencontrar o caminho das vitórias na competição. Desde o retorno aos jogos oficiais, fizemos 3 jogos pelo Brasileirão. Apenas uma vitória, vencemos o Remo no primeiro jogo, no retorno. Depois empatamos contra o Bahia fora de casa e empatamos contra o Atlético Paranaense dentro de casa, em um jogo que ficou marcado por lesões e muitas críticas ao gramado da nossa casa. Hoje o jogo é fora de casa e temos que vencer. Claro que quanto, por exemplo, a desfalques, quem vai estar à disposição ou não do Diniz, saberemos exatamente uma hora antes do jogo. O jogo é às 18h30, então saberemos às 17h30. De repente pode ser que o Fernando Diniz entre com uma equipe totalmente alternativa, não tem como saber, porque é viagem para a Argentina desgastante. Quinta-feira tem o jogo de ida das oitavas de final da Libertadores da América. Então, claro que é jogo hoje contra o Bragantino, temos que vencer, mas também existem os detalhes de pensar no próximo compromisso. Independente de quem entrar em campo, tem que entrar com o famoso sangue nos olhos, representar a nossa camisa de verdade para que o Corinthians conquiste a vitória. Tenho confiança que hoje vamos dar a volta por cima no Brasileirão e sairemos de Bragança Paulista com os 3 pontos na bagagem.
E agora vamos falar sobre meta não cumprida e o Corinthians ter perdido muito dinheiro com a eliminação na Copa do Brasil. Infelizmente, na noite da última quinta-feira, 6 de agosto, nós acabamos sendo eliminados da Copa do Brasil. Copa do Brasil que na temporada passada nós fomos os campeões, conquistamos o tetracampeonato da competição nacional. Mas, como eu disse, depois de 2 jogos contra o Internacional, não conseguimos avançar. Derrota no jogo de ida por 2-0 na casa deles. Um jogo ridículo que o Corinthians fez. Vencemos o jogo da volta, mas por um placar insuficiente. Vencemos por 2-1. E como eu disse, estamos eliminados na Copa do Brasil. Essa eliminação faz o Corinthians não bater meta no plano orçamentário. A meta era chegar pelo menos às quartas de final da Copa do Brasil. Paramos nas oitavas de final. Nesse ano, conquistamos 5 milhões de reais com os 4 jogos que fizemos na Copa do Brasil. Muito diferente, por exemplo, do que aconteceu na temporada passada. Somente no título, o Corinthians conquistou 77 milhões. Ou seja, quando você joga da fase em que o Timão jogou até conquistar o título, nesse ano mesmo, a premiação total poderia se aproximar de 100 milhões de reais. Com a eliminação, é garantido que todo esse dinheiro estará perdido, sem contar as receitas de bilheteria em jogos, principalmente dentro da nossa casa, que não entrarão. Então, a eliminação na Copa do Brasil, infelizmente, custando caro para o Corinthians. Claro, o título é garantido? Absolutamente que não, mas a cada passo que você vai dando, você vai garantindo uns milhões a mais. Para ter uma ideia, a classificação, se tivesse acontecido contra o Internacional, Corinthians teria ganho mais 4 milhões de reais, infelizmente. Novamente, Corinthians perdendo muito dinheiro. A minha opinião quanto ao Corinthians não ter batido a meta é a seguinte: claro, tudo que falamos de meta é apenas previsão, mas um clube que conquistou o título no ano anterior, é impossível você não imaginar que pelo menos nós chegaríamos às quartas, à semifinal da competição, e dessa vez não aconteceu. E o que é pior, por erros, por falta de competência e principalmente detalhes que estão acontecendo já há muito tempo no Corinthians. A falta de responsáveis por todas essas situações. Exemplo, fomos eliminados. Quem foi o principal responsável? O Fernando Diniz? Os jogadores? A diretoria que não vem honrando os compromissos com os atletas financeiros? Nesse momento, os salários estão atrasados. Então, quem são os verdadeiros culpados? No final das contas, quem sofre, os que sofrem mesmo de verdade, somos nós, os torcedores que amamos o clube, e quem fica no prejuízo é sempre a instituição. Por quê? Treinadores, jogadores, dirigentes vão, claro, dirigentes vão, voltam. Infelizmente, a situação do clube é essa. Volto a dizer, com a premiação total, poderia ultrapassar aí 95 milhões. O prêmio esse ano do título da Copa do Brasil são 78 milhões. Então, juntando tudo, iria se aproximar de 100 milhões. Era garantido que iríamos ganhar? Não era garantido, mas hoje o que é garantido é que não vamos ganhar. Por quê? Porque estamos eliminados. Então, hoje eu posso dizer para vocês que essa eliminação custa ao Corinthians. O Corinthians já é garantido que perdeu quase 100 milhões de reais. Um clube com a situação financeira a qual o Corinthians está necessitando de dinheiro, salários atrasados, direito de imagem, isso não pode acontecer. É por isso que tem que investir no futebol e não ficar apegando em vendas para poder pagar as coisas básicas. E é isso que a atual diretoria, infelizmente, tem feito. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre um dos assuntos mais comentados do momento: a negociação entre o Corinthians e o atacante holandês Memphis. Finalmente, os últimos detalhes da negociação podem ter sido resolvidos
e o anúncio do novo acordo pode estar próximo de ser anunciado. Conforme estamos acompanhando nos últimos dias, últimas semanas, na verdade, últimos meses, as negociações envolvendo a possibilidade da renovação do contrato do atacante holandês Memphis estão se arrastando. Como eu disse, uma grande novela acabou se tornando. Mas nos últimos dias, claro que as coisas se intensificaram. Quando eu falo coisas, eu falo conversas, amadorismos, pessoas que não querem bem do clube se metendo e entraves acontecendo. Desde a chegada do Memphis, na última terça-feira, dia 4, primeiramente, fizeram uma proposta ao jogador, possivelmente achando que ele não iria aceitar, com um salário muito diferente do primeiro contrato, cortando todos os benefícios que ele tinha. O Memphis aceitando o novo salário, com todas as reduções. O Memphis não cobrando juros da dívida, na casa de 42, depois surgindo informações que os jogadores e seu staff estavam cobrando 41 milhões. Fato é que parece que a cada detalhe que o jogador aceitava, colocavam um outro para ver se de repente ele não iria aceitar. O jogador veio, fez os exames médicos solicitados, alguns torceram para ele repetir, mas ele foi aprovado em tudo. Esteve na Neoquímica Arena na noite do último dia 6, eliminação da Copa do Brasil, e aí surgiram detalhes, como por exemplo a cláusula Rojas, que estava impedindo, a diretoria do Corinthians não estava aceitando, uma cláusula em que o jogador e seus representantes queriam garantias de que atrasos não iriam acontecer, mas sabemos que, na verdade, o que estava travando são, na verdade, os políticos que não querem a renovação do jogador. Mas parece que finalmente as coisas estão resolvidas. Pelo menos é o que garante o jornalista Pedro Ramiro, que diz que no último sábado, dia 8, novas reuniões aconteceram e tudo foi resolvido, que agora não tem mais nenhum entrave e que a qualquer momento a renovação do contrato do jogador deve ser anunciada. Claro, eu continuo mantendo a cautela, torço para que realmente tudo está resolvido, mas volto a falar na palavra cautela. Vamos aguardar todas as confirmações oficiais do Corinthians, porque sabemos que, se tratando de Corinthians e politicagem, tudo pode acontecer e as coisas podem mudar a qualquer momento. A minha opinião quanto a essa nova informação do jornalista Pedro Ramiro é a seguinte: finalmente uma excelente notícia no Corinthians. Finalmente uma excelente notícia sobre o Memphis. As coisas podem ter sido definidas. Quem torce pela renovação do Memphis, claro, considera uma excelente notícia. Eu torço pela renovação. E aqui vocês sempre ouviram a palavra cautela. E claro que eu ainda estou mantendo a cautela. Por quê? Porque enquanto o Corinthians não confirmar, os políticos que não querem a permanência do Memphis vão continuar a tentar convencer o presidente Osmar Stabile pela não renovação. Então, é o Corinthians confirmar, é o anúncio da renovação. Muitas coisas aconteceram nos últimos dias. Há semanas estamos ouvindo que vai ser anunciada, a renovação será confirmada. E até agora nada. Estamos vendo tudo que aconteceu. Eu recebi uma informação que tudo já estava chegando ao limite. Tipo, alguém já estava a ponto de desistir. Então, eu particularmente torço muito mesmo para que tudo tenha sido resolvido. Precisamos do Memphis, principalmente para a Libertadores da América e Campeonato Brasileiro, que é o que nos resta. Não, o Corinthians não tem dinheiro para contratar, o Corinthians não tem dinheiro para pagar o transfer ban, para poder contratar, e muito menos dinheiro para contratar. Mas os políticos do Parque São Jorge insistem nos benefícios próprios. Então, a informação é essa, volto a dizer, é uma excelente notícia para quem torce pela permanência do Memphis, mas claro,
eu só vou acreditar quando realmente o Corinthians confirmar. Não estou duvidando da informação do Pedro Ramiro, mas sim por saber tudo o que pode acontecer. Realmente, os detalhes podem ter sido destravados? Sim, mas quem garante que nas próximas horas, até a confirmação oficial, novas travas não podem acontecer? Então é por isso que eu, particularmente, prefiro manter a cautela, mas estou torcendo muito para que realmente tenha sido resolvido. Volto a dizer, se realmente foi resolvido, é uma excelente notícia sobre o Memphis. Enfim, vamos continuar aguardando e torcendo para que o Corinthians anuncie logo e termine toda essa novela. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre, peço a vocês, comentem. Deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. E também deixem o like e o hype, tudo isso é importante demais para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!